galera, beleza? Como é que vocês estão? Como eu sempre digo, a sexta-feira nunca decepciona. E ontem vocês viram que Jair Messias Bolsonaro voltou a ser assunto do dia. E, para além de todas as maluquices e narrativas da imprensa, que tem algumas coisinhas que eu tenho que mostrar para vocês, porque os nossos colegas do consórcio, realmente eles conseguem se superar a cada dia. Tem duas notas que eu quero mostrar pra vocês, são sensacionais. Acreditem se quiser, eis que a Globo traz aí um álibi muito bom para Bolsonaro. Quem poderia imaginar? Logo a Globo. E quando você vê, inclusive, o jornalista que nos dá esta pérola... vamos falar do vínculo desse jornalista com o PT. Rapaz, gente. Mas antes de a gente chegar no assunto de ontem, que tomou conta dos noticiários para a felicidade dos petistas e do consórcio, quero começar falando do Dilma e do consórcio, da Globo. Mostrar para vocês alguns vídeos aí da turma da esquerda, pra gente dar, talvez, risada junto, né? Rir pra não chorar. Onde a Miriam Leitão fala uma coisa e esquerdistas pra valer falam outra completamente diferente. Para depois a gente falar sobre a relação do Dilma com o sistema, até porque o próprio Dilma confirma que hoje a esquerda é o sistema. Aí sim a gente vai chegar em Bolsonaro. E você vê como as coisas vão ficar bem encaixadinhas, né? Primeira, segunda, terceira parte. E aí no final eu espero que dê tempo, não que a gente não vá falar isso no primeiro e no segundo tema, mas eu espero voltar, depois desse bloco sobre Bolsonaro, voltar a falar dos verdadeiros problemas do país que... parece que não tem ninguém interessado. E vamos começar. Vejam só. Miriam Leitão, como de costume, é a nossa líder de torcida, né? Ela branda aí as bandeiras do petismo na imprensa, principalmente lá na sua coluna do Globo. E a Miriam meteu essa. Inflação de alimentos vai cair, segundo especialistas. Confia nos especialistas. Governo tem pouco a fazer para reduzir preços e intervir não é uma opção. Eu gosto disso, né? Os especialistas, eles sempre são utilizados para corroborar com os interesses da esquerda. Eu nunca vi aparecer uma nota falando de especialista que vai contra o petismo. É um negócio assim sensacional. E aí, logo desse vídeo aí, economia, Miriam Leitão querendo vender um cenário que eu acho que a maior parte de vocês discorda. A grande surpresa, e eu acho que realmente é a grande surpresa, é ver... Calma, esqueci. Vilimigo, para tentar rebater aqui a Miriam Leitão. Ele colocou aqui duas notícias lá do Pará, mas é um blog aí, né? O Liberal, blog, na verdade é um jornal que tem até na Biblioteca Nacional anos e anos e anos, mas prefiro acreditar na Rede Globo. O Liberal, né? Narrativas, preço de frutas e legumes dispara em fevereiro na Grande Belém. Pescado mais caro em fevereiro no Pará. Veja, eu não acredito. Para mim é tudo fake news. Tudo fake news. Prefiro acreditar na Miriam Leitão. Até porque, né, pegar postagens de alguém mais à direita para criticar o governo Lula não cola. E é por isso que temos esta dupla dinâmica. Rui Costa Pimenta e Leonardo Atushi, chefão do Brasil 247. Após o vídeo de ontem que eu mostrei para vocês aquele recorte sensacional do Conde, falando uma denúncia séria aí, né, sobre a mídia independente está sendo calada com dinheiro de pinga. Acho que para mostrar que a mídia independente não foi calada com dinheiro de pinga, talvez o Rui Costa Pimenta queira um dinheiro de Red Label, né? Um dia de Black... Qual é esses whisky, cara, né? Pinga, não. Então, um dia de vodka. O cara gosta da Rússia, né? Então, pra silenciar com dia de vodka, tem que aumentar. Tem que aumentar agora o cheque. Vamos ver. Miriam Leitão, a economia tá voando. Vamos ouvir a esquerda. Cadê? A economia, o PT fala, não, a economia tá indo muito bem, olha essa estatística, mas você conversa com o povo brasileiro. Ontem eu fui no supermercado, ontem à noite, comprar umas coisinhas. E aí? Não dá para comprar nada. É uma loucura isso daí. Sem falar que o supermercado estava completamente vazio também, né? Vazio? O pessoal não vai comprar, né? E veja que dia 15, muita gente recebeu o salário no dia 10, né? Deveria ter gente indo no supermercado. A situação é muito ruim. Nossa.
Rui, não é o que mostram os indicadores, né? Vou botar aqui, por exemplo, o dado de hoje aqui, ó. Brasil cria 180 mil vagas formais de emprego em janeiro, melhor resultado para o mês desde 2021. A gente também teve um avanço importante do varejo no mês de janeiro. Os indicadores mostram, obviamente, quer dizer, tem pressão de preços em alguns alimentos, mas os indicadores mostram uma recuperação econômica, né? Quer dizer, isso é um fato. Você é jornalista da área econômica, isso aí você sabe, não é grande coisa, né? Se continuar nesse passo aí, não vai para lugar nenhum. Qualquer tipo de crise que tiver, varre essas 180 mil vagas aí com a maior facilidade do mundo. Então tá aí, né? A esquerda falando sobre a economia brasileira. Ninguém compra a tese da Miriam Leitão, né? Vai ser difícil convencer o povo de que as coisas estão boas. Mas vamos continuar. Já na sequência, nem lembrava que eu tinha colocado na sequência. Aí eles falaram da Globo. E é engraçado que eu venho percebendo que o discurso do Lula vassalo do Biden tá cada vez mais incomodando. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar no vassalo do Biden. Mas primeiro vamos ouvir a Globo. E a esquerda não se mexe. Né? Por exemplo, você vê, né? O governo PT. O governo PT está numa situação ruim nesse momento aqui. As pesquisas aí que apareceram, essa coisa toda. Aí você recebe a notícia de que o governo PT está dando 110 milhões em anúncios para a Rede Globo. É uma política sábia? Eu acho que é uma loucura isso daí. Rui, você mencionou a Globo agora há pouco, né? A Globo é uma peça central do chamado sistema, vamos dizer assim, né? Quando saem esses dados de investimento, tal, na Globo, etc. e tal, a direita reage assim: eu já sabia, tá explicado, o Globo lixo, tava na cara, a Globo somente, tal, né? E a esquerda fica meio perplexa, né? Quer dizer, assim, como assim, né? Como assim? Então, o que você diria dessa questão da Rede Globo também? Eu acho que a esquerda teria que atacar a Rede Globo. Não tem isso daí. Não tem o que falar. Leonardo Atush falando, e aí, Rui, o que a gente faz? Irmão, tem que criticar, não tem o que fazer. 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 Quem tem 5 neurônios percebe. E você percebe que o Atush ele traz essa questão pro debate. Pra ele tá colocando isso e falando, olha, a direita fala isso. É porque tá incomodando. Incomoda. A esquerda tá vendo, né? A esquerda tá vendo essas coisas que a gente vai mostrando na rede social. Olha isso aqui. Olha a Globo mais uma vez. Gente, essas passadas de pano da Miriam Leitão, eu acho que a Miriam Leitão, acho que ela deve ter um problema cognitivo. Porque ela faz isso achando que vai convencer alguém. E cada nota dessa que a Miriam Leitão solta, eu acho que, na verdade, acaba por sabotar o Lula. Eu não acredito que o brasileiro é tão burro ao ponto de ir no supermercado, ver tudo tá caro, aí lê a notícia da Miriam Leitão, na verdade o brasileiro nem lê, e aí fala, não, pô, aí tá brincando comigo. Porque na hora que mexe no bolso, o pessoal ainda consegue entender, ainda mais na hora de comida. Mas deixa a Miriam Leitão lá, né? Graças a Deus tá vendo muito assunto, a esquerda tá até preocupada, né? Com essa relação do Lula com a Globo, que tá cada vez mais explícita. Aí, temos que construir, né, a casa. A gente tá aqui no alicerce. Pra gente chegar lá em Bolsonaro, né? O antidemocrata. Teve a festa do aniversário de Dirceu. Achei engraçado que nenhuma nota do Estadão até o momento, e olha que teve um editorial hoje, já mostro pra vocês. Nenhuma nota falou que a jornalista do Estadão estava lá na farra. A Eliane Cantanhede. Ninguém falou nada. A Vera Rosa noticiou. Dirceu manda recados ao PT em festa de aniversário. Qual era o recado? Nós chegamos ao governo pelas circunstâncias históricas do bolsonarismo, que possibilitou a criação de uma aliança, de uma frente ampla, que levou à vitória de Lula. Ou seja, né, era o único jeito para tentar tirar Bolsonaro, né? Aí teve que fazer a frente ampla inteira. E aí o Dirceu já tá preocupado, porque agora não tem mais Bolsonaro, né? Ou talvez tenha de volta em 2026, a gente não sabe. Política caixinha de surpresas, mas a preocupação de Dirceu é olhando para hoje. Olha, hoje Bolsonaro tá inelegível. E agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, hein?
Parece que o consórcio já está nos expelindo. O PT já está derretendo. O discurso do golpe, 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 golpe não cola mais. Eu acho que eles tentaram, né, reeditar ontem mais uma vez capítulo 1672, mas não tá colando. Aí, como falei, hoje de manhã o Estadão escreveu um editorial. E aqui esse editorial, ele é bacana, porque o que eu vou mostrar depois vai ter tudo a ver quando a gente fala de Bolsonaro. E a imprensa. Eu acho que a principal notícia sobre o que está acontecendo no Brasil, as revelações dos depoimentos, é a imprensa, não é Bolsonaro. E vamos ver se eu consigo provar minha tese. Aí vem o Estadão hoje de manhã fazer o editorial, 3 da manhã, a ressocialização do Zé. Onde é Disseu. Concorrida à festa de aniversário de Disseu, mostra que o petista, preso 3 vezes por corrupção, não perdeu o ar de consigliere. O risco é de que a ressaca do Regabof recaia sobre o país. A Helene Cantanhede, a sua jornalista, estava lá. Num discurso que soou quase como uma ameaça ao país que deseja se desenvolver social e economicamente com responsabilidade. Disseu defendeu não só a reeleição de Lula, como ainda mais um mandato petista, no mínimo, até 2034. Nós, petistas, não temos mais 30, 40 anos. Nós temos 10 anos para fazer as mudanças. Você entende agora a fala do Disseu? A preocupação dele? Não tem mais Bolsonaro. Agora o consórcio talvez nos abandone. Ainda mais que o governo já está derretendo. Não é? Dilma vai ter que abrir mais aí as verbas da SECOM, talvez, para manter o consórcio ao seu lado. E é engraçado que o Estadão crava, ó, o PT no poder significa, né, o contrário de se desenvolver social e economicamente com responsabilidade. É o oposto. Não é se desenvolver, é retroagir. É o quebra-quebra. E aí, enquanto o Estadão nos expõe o óbvio, que todo mundo que acompanhou o Brasil ao longo dos anos, desde o governo FHC, viu que o Brasil só fez ser dilapidado. Nada mudou, nada melhorou. Vê o Matheus Leitão. Puxou a mãe. Frase do dia. Enquanto o Estadão fala que a frase do Disseu é quase com ameaça à nação, o Matheus Leitão acha que é a frase do dia. Nossa. A minha verdadeira paixão é o Brasil e toda essa luta acabou sendo simbolizada na vida do presidente Lula. Não há nada mais importante que o terceiro governo de Lula ser sucedido pelo quarto. Esta é a frase do dia. Matheus Leitão é quem escolhe as frases do dia da Veja. Você tá vendo como essas coisas? Você tá vendo o tratamento, né? Você tá vendo o espaço que o petismo tem na imprensa. Matheus Leitão vai até o fim. Esse é petista doente. Aí, para comentar sobre a economia, porque eu puxei de FHC, né? Aí você pode falar, não, mas lá nos anos 2000, pô, teve uma melhora no Brasil econômica, né? O Brasil, Lula, o pobre comeu picanha. Eu vou trazer de novo a esquerda. Hoje eu tô com vários recortes da esquerda para corroborar com o que eu tenho para falar. Ô, Diacho, veja só, falando aí do governo Lula, um terceiro e um quarto. Não, aqui nós temos que fazer um balanço também realista das 4 eleições anteriores do PT, né? Eu, pessoalmente, acho que se não tivesse havido aquele boom das commodities, com o crescimento chinês e tudo mais, né, que não só o governo Lula pegou isso daí, mas todos os governos da América do Sul nacionalistas pegaram essa onda aí. Era capaz que o PT não tivesse passado no segundo governo. Então precisa ser realista também. Nós não podemos confundir o acaso com um desempenho político. Né? Isso é importante porque agora não está acontecendo nada disso. Não tá. Você vê que o governo tem a maior dificuldade de governar. Pois é. Ou seja, até a esquerda, gente, sabe? Lula é um fracasso. É um fracasso. O PT é o atraso de vida do brasileiro. Serve pra nada. Não tem mais o boom dos commodities. Como é que tá o país? Achando pro buraco. Marchando pro buraco. Cadê agora? Cadê o Lula? Uau! Né?
o as da política, que elegeu o poste, que faz, que acontece. Eu tenho um toque de Midas. Cadê? 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 Já que ele falou, inclusive, né? Os governos, né, América Latina, surfaram das commodities. A questão é engraçada, né? Porque a imprensa fala tanto, né? Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Quando é Lula falando alguma coisa, todo mundo abafa. O Mauro Vieira participou de uma sessão, né? Lá no Congresso, para explicar algumas coisas da política externa no Brasil que tá num caminho muito ruim. Não podemos interferir, diz Mauro Vieira sobre inabilitação e prisão de opositores na Venezuela. Não, ninguém tá pedindo para vocês interferirem, mas você podia pelo menos repudiar, né? Falar, pô, é meio sacanagem isso aí que tá acontecendo, né? O ministro das Relações Exteriores afirmou nesta quinta que informou Lula sobre inelegibilidade de Maria Corina Machado e a prisão de Rócio San Miguel. Aí foi até engraçado, porque diante disso, já que ele informou o Lula, o Samuel Pancher fez questão de destacar. O governo tomou conhecimento e informamos ao presidente. Pelo menos agora ele está informado. Lembrando que quando o Lula falou o que falou, que virou um caos, né? Notícia internacional, persona não grata. Naquela mesma entrevista, o Lula foi questionado sobre a Venezuela. E tá ali, ó, eu não tenho as informações do que está acontecendo na Venezuela. Agora tem. Agora tem. Quando tem eleição no Chile, pro Boric, a esquerda entra em campo. Não pode interferir, né? Mas para fazer pressão na campanha pode. Quando é no Colômbia, a mesma coisa. Quando teve lá, Equador, etc., Evo Morales, aí eles também podem intervir, falar que é golpe de Estado, todo no golpe da esquerda, Rafael Correa, meu Deus! Agora, quando a turma tá tocando terror, não, nós defendemos a autodeterminação dos povos. Esse é o nosso democrata. Segundo a imprensa, né? Ou parte dela. Aí só pegando aqui o gancho do Maduro, antes de a gente falar um pouco mais do Lula com o sistema. Nicolás Maduro disputa sozinho a indicação de seu partido e será candidato ao 3º mandato na Venezuela. A oposição, por sua vez, deve definir um candidato diante da inabilitação política de Maria Corina Machado, que venceu com folga em outubro as primárias da principal coalizão, a plataforma unitária, né? Embora Machado insista em que será candidato, na prática sua candidatura está descartada. Bem similar o cenário Brasil e Venezuela, muito similar, né? O judiciário aí venezuelano tá aprendendo com o brasileiro. Aí, falando disso, vejam só como são as coisas. Uma fala, né? Separação entre os poderes para manter a harmonia no Brasil. Lula critica ministros, né, do Supremo, né? Lula critica ministros, ênfase na pauta de costumes da corte. Ué, mas agora o Lula vai querer interferir em outro poder? Agora pode? Por quê? Os caras lá não estão colocando em pauta o que a esquerda defende? A própria Globo vai falar sobre isso. Já mostro pra vocês. Não tô entendendo porque o Lula tá contra. Ah, porque tá caindo na conta do Lula, né? Que a população tá olhando algumas coisas que tá acontecendo e tá enxergando uma coisa só. Você não sabe mais onde começa um e termina o outro. É tipo isso, né? Aí tá ali, ó. Em conversas recentes, o petista argumentou que estes temas, com ampla rejeição na sociedade, apenas dão gás a bolsonaristas. Ah, tá bom. Que aproveitam para ganhar visibilidade em redes sociais. Além disso, geram reação no Congresso, tumultuando o ambiente legislativo para o governo. E é engraçado também de ver o seguinte: o Lula se diz de esquerda. Quando pode, sempre enfia uma agenda woke. Mas nesse caso, ele não está contra, não é por questão de crença, ele acreditar ou não, mas ele está preocupado com os bolsonaristas. É assim que o Lula se move. Ele não se move em torno de uma agenda. Ainda, você vê, é um cara, ele não tem fé em nada, só tem fé que levar a sala do Biden. E depois, ele não está entrando em campo para defender, sabe, a divisão entre os poderes. Ele não está falando assim, não, cabe ao legislativo legislar. Não, ele não está preocupado com isso. A preocupação do Lula é porque pode tumultuar o ambiente e prejudicar ele. Porque se não prejudicar? Se o Congresso não ficar com raivinha, mas pode passar o trator. Passa, o Lula não tá nem aí. É a nossa democracia. Aí, o Merval Pereira comenta sobre isso, falando: o que está acontecendo é uma disputa entre um Congresso conservador e um Supremo progressista. E, na verdade,
embora eu não concorde com o Congresso, cabe ao Congresso definir. Ele tá falando da questão lá, né? A lei. Se é conservador, vai nessa direção. É assim que funciona a democracia. Mas o Lula também. O Lula não tem ninguém preocupado. Não tem ninguém preocupado com isso. Eu até fiquei surpreso com o comentário desse aí do Merval Pereira. Aí, a gente já construiu um pouco o alicerce. Vamos levantar umas paredes da nossa casa. Vejam só, né? Ontem teve um monte de coisa aí. Depoimentos revelados. E agora Bolsonaro? Teve um filho de Bolsonaro que apareceu no depoimento. E aí agora? Teve um filho, gente. Até adianto que teve um. Não foi a Laurinha, foi filho. E aí, quem será? O que será que ele aprontou? Rapaz. Ainda a gente chega lá, veja como é o nosso Brasil. Um Brasil que tem fome de justiça. Eu tô falando fome de justiça porque quem tá falando de fome de mudança. Esses dias eu me deparei com essa nota, né? Esses dias foi ontem. A esfirra azedou. O Tribunal Superior do Trabalho condenou a rede fast food Habib's a pagar uma multa de R$300 mil por danos morais coletivos por uma campanha feita em 2016, no período do impeachment de Dilma. Para os ministros da segunda turma, a campanha promoveu assédio político contra os empregados. O objetivo da campanha Fome de Mudança era incentivar os protestos a favor do impeachment. Aqui quem fala é o jornalista. À época, olha o que a empresa fez. Olha a maldade. A empresa decorou as lojas com motivos verde e amarelos e distribuiu cartazes e fitas aos clientes. O verde e amarelo parece ser odiado. Não pode. Apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes Similares de Águas de Lindóia e região, a denúncia foi considerada improcedente na primeira instância e na segunda instância. Primeira instância. Olha só, a gente mora no Brasil. Quais são as cores do Brasil? Verde, amarelo, azul, tem um branco também, a bandeira, né? Tem o preto. Os caras colocaram as cores da bandeira nacional. Não pode. Isso é sério, rapaz. Como assim? Tinha que colocar... Se fosse vermelho, podia. Né? Com estrelinha, né? Distribuir um brinde, uma foice, um martelo. Aí podia. Aí o caso foi pra justiça. Primeira instância, não. Isso aqui, pelo amor de Deus, pô. Para. Foi pra segunda instância. Não, pelo amor de Deus. Aí o sindicato... Esse sindicato deve ser de direita, né? Porque a direita não gosta do Brasil. A direita não gosta do verde e amarelo, né? Quem gosta é a esquerda. São os petistas que vão à rua de verde e amarelo. Aí, o Habib's ganhou na primeira instância, ganhou na segunda instância. Quando chegou no Tribunal Superior do Trabalho, a interpretação foi diferente. Eles consideraram que o fato do Habib's colocar os funcionários para executação configura abuso ao vinculá-los ao posicionamento político dos controladores da empresa. A empresa tentou argumentar que a ação realizada em 2016 tinha caráter patriota e não estava vinculada ao apoio partidário a qualquer causa, né? O argumento, porém, foi suficiente para convencer os ministros. Aí, irmão, se você é patriota, a gente sabe de que lado você tá. Você tá do lado que tem que desaparecer. Desaparecer. Só tem dois lados. Ou você persegue, ou você é perseguido. Você tá do lado do perseguido, então você tem que ser perseguido. É os dois lados que estão no Brasil hoje. Não tem mais esquerda e direita. É perseguidor e perseguido. Você está do lado do perseguido. A esquerda não gosta de você. Não gosta. Não gosta. Aceite. Aí você vê um pouquinho do que aconteceu. Miriam Leitão. A própria turma do Brasil 247, preocupado. Lula, né? Relação com a Globo. Você vê o Estado Democrático de Direito aflorando o seu limite máximo. Aí o Lula, né? Foi sincero e honesto. Esquerda criticava o sistema. Mas hoje quem faz isso é a extrema-direita. Porque a esquerda é o sistema. Olha a foto que colocaram. O Lula no meio de dois tucanos. O Alckmin deixou de ser tucano só porque ele foi pro PSB. O outro é Eduardo Leite. Um dos pupilos do FHC. Aí para falar sobre essa questão do Lula, seu sistema, eu vou deixar a própria esquerda falar, né? Vamos ver o sistema. Só faltou falar que o Lula tá namorando com o Biden.
Eles encontraram um meio, que eu acho que é um meio muito favorável para eles, de fazer propaganda política de direita, que é a luta contra o identitarismo pela direita. O identitarismo, a gente sabe, é um negócio meio de gente maluca, tá? E é impulsionado, a gente sabe muito bem, pelo imperialismo norte-americano e europeu. Então, quer dizer, não é tanto o Bolsonaro que é o gênio que conseguiu reunir tudo isso. Há uma tendência forte na sociedade que é contra isso, que o PT não consegue capturar, porque o PT é muito parecido com o tal globalismo. Vocês ouviram, né? O PT é muito parecido com o globalismo. Mas como assim, rapaz? Quando eu falo é maluquice, né? Mas vou botar aqui de novo. Vamos aqui voltar 5 segundos. Forte na sociedade que é contra isso, que o PT não consegue capturar, porque o PT é muito parecido com o tal globalismo. O Lula, nesse momento aqui, por exemplo, apesar de ele não estar ganhando nada com isso, ele está lá no maior amor com o imperialismo, uma série de coisas, com os identitários. Então ele não vai ganhar esse público. Tá namorando com o Biden. Veja bem, essa política, que é a política que o principal setor da esquerda brasileira está seguindo, é uma política fracassada. Todo mundo sabe disso daí. Tem que ter um martelinho aqui, fazer, ó. Caso encerrado. Lula, vassalo do Biden. Tá quase fazendo amor com o imperialismo. Ai, meu Deus. Será que tá... Eu tô falando, bate ali, aí é onde machuca. Mas é onde machuca. E outra coisa que eu falo pra vocês também, gente, não olhem a esquerda como se fosse um organismo único. A esquerda mudou muito, muito, mas muito, muito, muito. Você olha dos anos 70 pra cá, cara, as pautas que eram defendidas, que são defendidas hoje, elas estão totalmente, assim, subvertidas. Lembrem que o PSOL foi criado inicialmente porque o PT estava traindo, né, traindo suas origens, traindo o movimento. Começa aquela confusão já no primeiro ano do governo Lula. Como é que começa toda essa confusão que dá origem ao PSOL? Se não me engano, foi nos anos 2000, 90 e pouco, os petistas eles criaram o Fórum Mundial Social, FMS, para tentar bater de frente com o FEM, que é o Fórum Econômico Mundial, o do Klaus. Então, assim, no mesmo mês, no mesmo período, enquanto o Klaus, boca de mosquito, tava lá, Davos, com a galera alto nível, que toma banho, a galera sujinha tava lá no sul do Brasil, né, Fórum Mundial Social, deve ter um evento que ambos dialogaram, né, não sei se foi 2002, que teve uma reunião conjunta. Aí, 2003, Lula presidente, sim, pô, a esquerda chegou ao poder. Aí, o que a galera esperava? Poxa, vai ser o primeiro fórum social mundial, o deles aqui, que Lula presidente vai. O Lula dá uma banana. Não, eu vou pro colo do Klaus. Vocês acham que agora que eu consegui ascender na sociedade, agora que eu tenho poder, tu acha que eu vou me misturar com vocês? O Lula deu uma banana e foi pra Davos. E foi lá que foi tirada aquela foto clássica que tá o Palocci, Lula e o Soros abraçados como grandes amigos. Foi ali. Então, o PT já começa a ter um movimento ali. O PT, hoje olhando para trás, o conhecimento adquirido ao longo dos tempos, eu vejo que ele foi criado um partido literalmente para sabotar a esquerda no Brasil. Sabotar e controlar, mantendo cercadinho para conseguir fazer com que mude FHC, Lula, tanto faz, o Brasil seguir na mesma direção, entregando as riquezas para as elites, os oligarcas, os banqueiros, nada muda. Tinha diversos grupos de esquerda, Convergência Socialista, isso, o PCO vem do PT também. O Igor Pimenta estava lá, tem matéria de 80 e pouco, já mostrei para vocês. E aí todo mundo coloca debaixo do guarda-chuva do PT e mantém todo mundo cercadinho. E aí vai minando esses movimentos dentro do partido para o PT ter a sua hegemonia. E o PT nunca deixou que nenhum nome acendesse. O prego que se destaca, martelo. Tome, pá, pá. Aí o pessoal tentou, tomou logo a rasteira. Aí o pessoal que era para ser esquerda raiz
virou o partido mais identitário do Brasil, que você via os petistas criticando o PSOL. E o tempo passou, hoje o PT e o PSOL são a mesma coisa, cara. Nunca os zongueiros tiveram tanto espaço como tem no governo Lula. E a esquerda, ela criticava muito isso. Esse discurso do imperialismo que eu fico batendo na tecla. Então, machuca muito. Machuca, hoje tá assim, latente. Hoje tem internet. Não era assim no passado. Antigamente a galera era roda de fumaça nas universidades debatendo contra o imperialismo. Agora não, tá aí o tempo todo. Então a informação gira. E aí fica difícil acreditar nesse argumento da... não, vocês têm que entender a correlação de forças. Porque se Lula implementar a agenda de esquerda, ele vai tomar um golpe da CIA. Não cola mais. A turma tá vendo aí, o cara é songueira aqui, é songueira colar. É um monte de medida sem pé nem cabeça. Agenda verde entrando, a Vera, medida SG. Não dá, pô. Não dá. Lula 100% sistema. Vocês devem ter acompanhado. Eu pelo menos comentei aqui algumas vezes sobre a questão dos precatórios. Estou esperando mais desdobramentos. Depois do Ciro Gomes, e aí falando de sistema, né? E aí você fica se questionando por que não? Por que a imprensa não quer investigar? Essa vez, quem apareceu para falar do assunto foi Eduardo Moreira. Esse rapazinho ali de óculos e camisa vermelha. Eduardo Moreira é o chefão, dono do ICL. Banqueiro. O Eduardo Moreira tem foto lá da Rainha Elizabeth. Ganha muito dinheiro nos bancos. Muito. Ele mesmo disse, eu já trabalhei para o maior banco do país. E eu chefiei o setor de precatórios. Ele fala no vídeo. O vídeo tem 21 minutos, eu assisti todo para ouvir. Então acho que ele tem propriedade para falar, né? No maior banco. Adivinha qual deve ser, não fiquei... Qual deve ser esse banco, né? E eu trabalhei lá. E ele explica o banco, aí ele explica que, ó, não necessariamente é o banco, né? Tem isso, ó, por aqui. Ele vai explicando. Ele falou, ó, papapá. E aí eu usei do conhecimento que eu tenho. E aí eu descobri um nome aí. Não vou contar, que eu não quero ser processado. Ele falou, cara, a denúncia procede. Tem que ir atrás disso. Mas quem que vai atrás do sistema? Quando você é sistema, quem vai? E olha que ele ainda fala, eu boto minha mão no fogo pelo Lula e pelo Haddad. Ele fala isso no vídeo. Ele isenta o Lula e o Haddad, mas ele fala que tem uma confusão envolvendo os precatórios. Aí isso rodou, né? Na esquerda. Marcelo Furtado, um perfil relativamente grande, falando. E aí, petezada? E canetas de banqueiro? Vão dizer que o Eduardo Moreira de CL é ressentido? E não entende nada de economia também? E aí, MPF? Cadê a investigação? Alô, Folha? Ele descobriu como a fonte dos jornalistas de vocês, do Bacen, tem os dados de quem o judiciário ainda vai pagar em 2024? Cadê esses dados? Mas ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Até aqui a gente viu diversas confusões do governo Dilma. Fora o que já havia sendo comentado. Que do Manteiga, na Braskem, nem trouxe, a gente comenta daqui a pouco. Acompanhando plenamente amanhã. Petrobras, outros assuntos estão acontecendo, outras confusões, outros problemas econômicos, desidratação do governo Lula, né, algumas coisas que seus ministros andam apontando. Não falta assunto. Lula estava 100% exposto. E aí, no pior momento de Lula, desde 1º de janeiro de 2023, no pior momento, eis que puxam o truco, super carta. Jair Messias Bolsonaro, é hora de mofar. Eu te invoco, aí o Guiô, né? Eu te invoco, vai invocar a carta, né? Summonar Bolsonaro na mesa para tentar tancar o fracasso do governo Lula. E quem disse não sou eu. Tem que fazer um Pulitzer aqui, né? Para esses jornalistas que chegaram nessa conclusão sozinhos. Porque se fosse alguém de direita falando isso, ia falar que era um louco alucinado. Caio Junqueira, é o cara mais próximo, quer dizer, homem na CNN, porque tem as mulheres que trabalham lá, mas dos homens, é o cara mais próximo do petismo na CNN, mas sem sombra de dúvidas. Ele que deu, lembra da história da Carta da Democracia do Bolsonaro, 2022? Quem deu o primeiro furo foi ele. O Galípolo, a aproximação do Galípolo, também foi ele. Tudo em 2022. O cara tem a fonte dentro do PT. Um dado interessante. Até amanhã desta sexta, o foco do noticiário era o crescimento da impopularidade de Lula e as ações do governo para tentar reverter o cenário. Caos. Ao tornar públicos os depoimentos, o foco, né, voltou a ser Bolsonaro.
E a amigo dele foi na mosca. Meu Deus, quem poderia imaginar? Esse Bolsonaro, hein? Sempre aparecendo para salvar o dia do Dilma. A imprensa o invocando. E aí vamos falar sobre isso, né? Depois de 35 minutos. Tiveram aí os depoimentos. Tem sigilo, né? E aí eu não vou comentar sobre os depoimentos. Aí você fala, pô, mas você chegou até aqui e não vai falar sobre depoimentos? Calma, vocês vão entender, vocês vão entender. Não é que eu não vou falar, é que assim, eu me recuso a perder tempo com algumas coisas. E eu acho que mesmo sem falar sobre os depoimentos, o conteúdo dos depoimentos, a gente vai abordar sobre tudo que foi debatido pela imprensa, sem entrar em nenhum conteúdo do depoimento. Aí depois você faz esse julgamento. E por que eu tô falando isso? Vejam só. Anteontem, saiu essa nota aqui no Igor Gadelha, o mesmo Igor Gadelha. Mauro Cid reclama de narrativas e pede vídeos de depoimentos à Polícia Federal. Quais depoimentos? Os dele mesmo. O pedido foi feito após Cid reclamar nos bastidores que trechos de seus depoimentos, anexados aos autos, teriam sido encaixados em narrativas, ou seja, não corresponderiam ao que ele falou. Ele disse, aliás, de Bolsonaro, por exemplo, que nunca teria afirmado no depoimento à PF que Bolsonaro tramou um golpe de Estado. Cid pediu acesso ao depoimento. Ontem foi divulgado vários depoimentos, não o do Cid. O do Cid, não. Aí a Bela Megali, depois daquela nota de Gadelha, a posição da PF sobre o pedido de Cid para acessar os vídeos de sua delação. A PF não pretende atender o pedido do Cid para ter acesso aos vídeos dos interrogatórios gravados durante sua delação. A avaliação dos investigadores é que hoje o material é sigiloso e assim deve permanecer. O do Cid, que o Cid está falando, que está sendo utilizado para criar narrativas contra Bolsonaro, esse tem que ficar sigiloso. Os outros não. Os outros que batem em Bolsonaro, esse pode... É engraçado isso, né? Aí você vê, ó, isso já tinha sido dia 12. Se diz a PF que não testemunhou o debate de Bolsonaro com cúpula militar sobre golpe. E aí, assim, eu sou burro, assim, eu sou leigo. Aí eu fui me perguntando, poxa, o do Cid não pode ser divulgado, mas o dos caras foi divulgado? Ah, mas o do Cid foi uma delação. Tá, mas não divulgou de todo mundo, porque não divulgou do Cid também? Não é isso, né? Divulga tudo logo. Tira o Cid de tudo. Já tirou o Cid, tira o Cid de tudo. Você não concorda comigo? Eu fico mais a falar, você não quer divulgar o do Cid, eu também não quero saber o que tá nos outros. Aí, pra vocês entenderem por que eu me recuso a perder tempo. O próprio Igor Gadelha, que deu RT no Caio Junqueira, falou, o assunto voltou a ser Bolsonaro. Olha a manchete. Olha a manchete. Apenas um filho de Bolsonaro foi mencionado em depoimentos. Aí, você vê a manchete dessa... Você pega, quem é o filho, né? Não gera curiosidade? Eu falei, tá, quem é? Quem é? Aí eu fui olhar o subtítulo. Apenas um dos 5 filhos do ex-presidente aparece nos 27 depoimentos da Polícia Federal liberados pelo ministro. Eu falei, meu Deus, me conta, Igor Gadelha, que eu tô muito curioso. Ave Maria, quem é? O que é que ele aprontou? Aí o primeiro parágrafo da nota. Apenas um dos 5 filhos de Bolsonaro foi mencionado ao longo dos 27 depoimentos. Eu falei, tá, agora ele vai falar. Eu tô ficando nervoso. Já estou ansioso. Aí no final do parágrafo ele fala, o vereador Carlos Bolsonaro. Eu falei, eita, rapaz. E agora, Carlos? E agora, Carlos? Agora a casa caiu pra tu, irmão. Mas até agora você não sabe o que ele fez, né? O cara fala na manchete, ele cria o byte. No subtítulo, ele reforça o clickbait. No primeiro parágrafo, a gente fala quem é, mas ele não te contou o que o Carlos fez. O que é que será que o Carlos aprontou, gente? O que é que será que os comandantes militares acusaram Carlos, acho que é Nantes, né? Carlos Nantes Bolsonaro. E agora? Tô até com medo de passar o slide. A citação a Carlos foi feita pelos próprios investigadores da PF. Eu podia até parar, não tá aí. Vou ler de novo. A citação a Carlos foi feita pelos próprios investigadores da PF. A não matéria
do Igor Gadelha deveria ser: nenhum filho de Bolsonaro foi citado em depoimentos. A não matéria. Assim, não teve, gente, citação. Não teve. Não teve. Simplesmente não teve. E o cara criou o clickbait. Reforçou no subtítulo, ampliou no primeiro parágrafo para depois falar: não, ele não foi citado. Foi a PF. A PF questionou o Técio. A PF questionou se Carlos havia pedido a Técio que editasse uma gravação do empresário argentino falando Crimedo. O Carlos não foi citado por ninguém. A PF não, foi o Carlos que pediu, só isso. Só isso que tem. Você tá entendendo? Então, assim, parece que é uma obsessão. Parece que é uma obsessão. É o ódio latente. Ou eu tô enganado? Aí como é que vocês querem que eu tô vendo o Brasil marchar pro buraco, perco o meu tempo? Não, porque Bolsonaro discutiu esta defesa. Com esse jornalismo? Esse é o jornalismo que quer me convencer das coisas? Isso aqui é perseguição, pô. Isso aqui é perseguição, isso aqui é ódio, destilando ódio. O questionamento foi feito após a PF encontrar uma troca de mensagens entre Técio e o Cid, com link para baixar o arquivo do vídeo gravado por Crimedo. A PF e Técio negou que caso qualquer pessoa tenha pedido uma edição do material. Ou seja, gente, não tem nenhuma menção, não é que eles encontraram uma mensagem falando do cara. Não, a polícia respondeu. Não. Por que tu baixou esse vídeo? Foi o caso que te pediu? Eu não nada. Vocês conseguem ver assim. Se ficou pouco, vamos trazer aqui o coleguinha do Igor Gadelha. Porque esse aqui é o pior de todos. Guilherme Amado. O Pedro 360 publicou essa nota aqui, ó. Latam confirma que Felipe Martins embarcou para Curitiba no fim de 2022. Para quem ainda tinha dúvidas, a nota nos informa de onde a Polícia Federal extraiu informação de que Felipe Martins teria saído do Brasil em 30 de dezembro. De onde? De uma nota publicada pelo portal Metrópolis em 4 de outubro de 2023. Essa informação, como se observa, não havia sido checada de maneira conclusiva até agora, mas a prisão havia sido requerida mesmo assim. Não checou, mas pediu a prisão. Aí você vê que tá ali em azul, né? Nota publicada. Aí eu cliquei pra ver qual era a nota. Essa aqui, ó. Guilherme Amado. Investigado. Ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 22 e evaporou. Ui. Papai fugiu. Quando não é da tropa dos grisalhos, é a tropa dos pirobajos. Já falei pra vocês, não tem condição, pô. Isso aqui é jornalismo? É inquisição. Inquisição. Absurdo. Cara, vocês odeiam, beleza. Mas tenta jogar, né? Tenta jogar o jogo do jeito que eu odeio o cara. Mas vai fazer o quê? Então tenta mostrar suas discordâncias ideológicas. Sabe, ganhar no argumento. Mas ficar usando o espaço que tem pra perseguir, fomentar a narrativa. Olha, o Carlos foi citado. É de doer, cara. De doer, de doer. Aí, querem me convencer a gastar o meu tempo, não com os problemas reais do Brasil, que o povo está sentindo na pele, mas com Bolsonaro. Esta é a imprensa brasileira. Ó. Com o passaporte retido, Bolsonaro e Trump conversam por chamada de vídeo. Com passaporte. Uau, nossa. Eles iam conversar com homem, feia. Me explica aí, Adriano. Ia conversar como? Por carta? Telefone sem fio? Telepatia? Realidade virtual? Cada botar um óculos, realidade virtual, se encontrar no metaverso? É umas maluquices que você vê assim, fala, cara, é o caso da baleia. Todo dia a imprensa fabrica um novo caso da baleia com suas notas que desafiam a inteligência humana. Só petista cai numa coisa dessa. Aí, Bolsonaro foi contactado aí, né, pela imprensa. Paulo Capelli falou lá com Paulo Capelli do Metrópolis. Trocou 2 palavrinhas ali, ó, tem 2 parágrafos. Bolsonaro rompe silêncio e fala sobre o depoimento de Freire Gomes à PF. Em depoimento à PF, o ex-comandante Freire Gomes afirmou que Bolsonaro apresentou 3 hipóteses para evitar a posse de Lula. E aqui, essa nota aqui, tem a versão de Bolsonaro e... Quem quiser perder tempo com a imprensa, vá, dá uma lida nas matérias que saíram, leia tudo que aconteceu, etc e tudo mais, e depois compara com o que tá aqui, vê, tire sua própria conclusão, e pra gente, na verdade, mostrar até
antes de você tirar sua conclusão, não tire só com essa nota ainda. Deixa eu te mostrar o álibi da Globo. Eu falei lá na introdução. A gente tá chegando no ápice. Procurado pela coluna, Bolsonaro afirmou que não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal e sustentou que nenhuma das medidas foi levada adiante. Sobre o estado de defesa e o estado de sítio, precisa convocar um conselho com diversos integrantes. Para que fosse implementado, precisaria convocar o conselho, inclusive com o presidente da Câmara, do Senado, e não teve nenhum conselho convocado. Aqui não é o Hugo Chávez, não é o Maduro. Dados os considerandos, quem dá a palavra final é o parlamento. Já a GLO, né, Garantia Lei e Ordem, não se pode fazer do nada. Tem que ter fundamento. Não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição. Você pode discutir e debater tudo o que está na Constituição Federal. Cara, eu vi o Leandro Russo fez um tweet assim, ó. Ele bateu um print de um tweet da Globo News que falava: Bolsonaro acionou o AGU 2 vezes. Aí ele fala, pronto, agora questionar o AGU. Cara, existe alguma medida judicial, jurídica, né, que você olha assim e fala, não, diante do que está acontecendo no Brasil, isso aqui é aplicável? Uau! Assim, não, ele foi fazer um questionamento jurídico. Nossa, ele tinha que ter feito o quê? Botar um tanque na rua? Aí isso que... Cara, o cara falou, o que é que pode fazer? Não, não pode fazer nada, então beleza, não. Vida que segue. Dá pra fazer? Não, então beleza, vida que segue. Pronto. Estão tentando... literalmente, achei essa frase de Bolsonaro, né, bem precisa. Não é crime falar sobre o que está previsto na Constituição Federal. Virou crime agora? Não tá... Como assim você está discutindo o que está na Constituição, Bolsonaro? Como assim? Aí, chegando lá, nos seus finalmente, tem uma nota que, vez ou outra, o pessoal traz. E que eu acho que vem muito a calhar no momento atual. E a turma tá fazendo mal o carro. Não, porque Bolsonaro pensou na possibilidade, tá de defesa, tá de sítio, isso, aquilo, outro, blá, blá, titi, ppp. Aí você vê ali, ó, Thais Oyama, e um das nossas lideranças da Tropa dos Grisalhos, Robson Bonin, tá na vida até hoje. 2017, 21 de abril de 2017. Exército foi sondado para decretar estado de defesa. É mesmo? Por quem? Segundo Vilas Boas, políticos de esquerda fizeram a consulta nos dias que antecederam o impeachment de Dilma. Aqui nunca virou um caos. Nunca virou um caos. Aí você fala, pô, mas isso não virou caos? Porque a Globo não soube? Tem que entender que os jornalistas da Globo são muito ocupados. E não tem tempo nem para ler os seus próprios colegas. A turma da... Porque se a Globo tivesse tomado consciência disso, amigo, aí você vê que não ia ficar pedra sobre pedra, que a Globo iria dar o mesmo tratamento para a turma de esquerda. É agora, né, que entra a cereja do bolo. Estão criando um caos por discutir o que está na Constituição. Pois bem, no dia 15 de dezembro de 2019, em uma série de entrevistas produzidas pelo Thomas Trauman, que eu já mostro quem ele é, uma dessas entrevistas foi com o general Vilas Boas. Esta é a manchete. Década de rupturas. Fomos colocados à prova e passamos. Não vejo nenhum risco à democracia, diz general Vilas Boas. Ex-comandante do Exército relata detalhes da tensão às vésperas do impeachment de Dilma, da divulgação dos áudios de Temer e da prisão de Lula, relembra pressão por intervenção militar e descarta medidas como as 5. Houve algum risco de decretação de estado de defesa durante o impeachment da Dilma? Ao longo do processo de impeachment, 2 parlamentares de partidos de esquerda procuraram a assessoria parlamentar do Exército para sondar como receberíamos a decretação de um estado de defesa. Foi isso aqui que Bolsonaro fez também? Questionar? Estado de defesa é possível? E aí? Como é que tá ali? Possibilidade constitucional na qual o presidente decreta por 30 dias situação emergencial restringindo o direito de reunião de comunicação.
Confesso que fiquei preocupado, porque vi ali uma possibilidade do Exército ser empregado contra as manifestações. Contudo, com a versão de que a Dilma teria me chamado e determinado a decretação do estado de defesa, e eu teria dito que não cumpriria. Isso não aconteceu, mas que houve a sondagem, ela de fato houve. Houve a sondagem, viu? Houve a sondagem. Aí você vai falar, a Globo, mídia golpista, deu golpe na Dilma. Não compro o que saiu na Globo. Mas calma, que é um jornalista. Toma mais trauma. Esse daqui, ó. 31 de dezembro de 2014. Thomas Trauman foi porta-voz de Dilma e ex-assessor de Palocci. Chefe da Secretaria de Comunicação Social, SECOM, está no cargo há quase um ano. Formado em jornalismo, ministro é do Paraná e continuará na função em 2015. Ministro! Há quase um ano, no comando da SECOM, o ministro Thomas Trauman, formado em jornalismo, continua na frente do Ministério segundo mandato de Dilma. A entrevista que diz, o jornalista que ouviu da boca, que essa entrevista tem vídeo, no canal do jornal O Globo. Tá lá, não sei, eu acho no YouTube, você acha que na plataforma tem um vídeo. O Vilas Boas repete isso na frente do Thomas Trauman. Ele falou isso para um ex-ministro da Dilma, ex-porta-voz da Dilma e ex-assessor do Palocci. Onde estava a imprensa para fazer tudo o que está fazendo agora? Não teve um ai. Não teve um discurso de repúdio. Ai, a democracia, ainda bem, né? Nossa, a democracia esteve em risco. Não teve um ai. Essas matérias só ganham destaque agora. Porque as pessoas estão comparando o que foi feito lá atrás com o que foi feito agora. Matéria da Globo. Mas que houve a sondagem, ela de fato houve. E aí, cadê a Dilma? A Dilma teve a reunião com os embaixadores. Não ficou inelegível. Bolsonaro ficou. A Dilma lá, né? A turma de esquerda fez a sondagem. Cadê? Teve busca e apreensão? Chamou aí pra descobrir quais são os deputados? Já pediu a cassação dos deputados? Vão ser investigados? E aí, mais? Teve depoimento? E aí? O que tem de diferente aqui? De coração, o que é que tem de diferente? Me explica, pelo amor de Deus. Eu realmente queria muito entender. Não, mas não foi a Dilma, foi o deputado. Não, mas como é que você sabe? Será que eu não falo com ninguém no PT? Vai ter que ter uma investigação? Não. Tá aí, matéria da Globo. O pessoal pode até pegar, né? Faz um vídeo, agradece ao Thomas Trauman. Agradecer aqui ao Thomas Trauman por mostrar que a Dilma fez o mesmo. E agora a mesma Globo que passou pano e que não viu nenhum problema nisso, só soltou a nota, nada demais. Agora tá tentando me problematizar. Obrigado, Globo, por se autocontradizer. Agora me dá esse álibi. Toma aí. Aí pega o vídeo, bota lá, o pessoal ouvir a própria voz do Vilas Boas. É um absurdo, bicho. É um absurdo. Você tá entendendo? Porque eu falei, não, eu me recuso a perder o meu tempo e ficar lendo. Não, porque Bolsonaro. Ele me questionou. Foi mesmo. E aí? Aí você vê, é puro ódio. Prisão preventiva de Bolsonaro é mais do que necessária. Tá, por quê? Vamos entender o porquê. Segundo o colunista do UOL, eu estou vendo só aspecto jurídico. Acho que ele continua a tentar esse golpe. Ele não parou. O golpe segue firme e forte. Talvez o que Moraes fez ao mostrar tudo isso foi que Bolsonaro continua tentando, agitando, perturbando, tirando a tranquilidade não só do governo, mas de todos nós. Mas como assim, Bolsonaro? Você está tirando a paz do Lula? Veja o que ele fez na Paulista. Oi? O que ele fez na Paulista? Oi? Veja como continuam as redes sociais. Essa é a imprensa que quer me convencer a perder tempo com o depoimento. Parte considerável da população não vê gravidade na trama que tentou evitar a posse de Lula. Esse é um dos sintomas da polarização. Ela torna os eleitores passionais ao extremo e tende a fazer com que um determinado grupo olhe o opositor como mal ser extirpado. Eu acho que só quem olha o mal ser extirpado é a esquerda. E será que parte da população não vê gravidade? Ou parte da população rejeita
o discurso mainstream e o discurso, né, basicamente o discurso oficial do petismo, né, que a Globo bota pra frente. Para que parte da população vem e fala, pô, o que aconteceu, pô, em 2000, na época da Dilma? É uma matéria na época de vocês mesmos do consórcio. Isso foi dito na cara do ex-ministro da Dilma. Ela, sabe, amadurece. É a imprensa que vê o Guilherme Amado. É a imprensa que vê a não matéria do IHH dele sobre Carlos Bolsonaro. Não brinca com a inteligência do povo, não, pô. Sabe? Desce do... né, lá de cima. Você é semideus. Você é semideus, né? Sérgio De Nicole. Eu nem sei se semideus você é. Você tem que falar que é um puxa-saco de semideus. Porque jornalista do... Assim, semideus é Globo News, né? Tem que ser um puxa-saco. Um sonho um dia trabalhar lá. É uma piada. O que eles não querem ver isso daqui, ó. Parte da população tá cagando. Olha o dia de Bolsonaro ontem. Aqui de manhã cedo. 11 da manhã. Tava assim. Aí, meio-dia, tava assim. Aí, 2 da tarde, tava assim. E locais diferentes, ó. Começa, ó. 11 da manhã, foi Maricá. Meio-dia, Bacaxá, Saquarema. 2 da tarde, Aruarama. 3 da tarde, Iguaba. 4 da tarde, São Pedro da Aldeia. 5 da tarde em Cabo Frio. Para fechar esse bloco de Bolsonaro, falar um tiquinho assim sobre o problema real do Brasil. Vamos ouvir aqui, mais uma vez, a esquerda. A situação internacional comprova o que a gente está falando. O crescimento da extrema-direita no mundo inteiro é muito forte. E é um resultado do colapso da política neoliberal, né? Da política imperialista de um modo geral. Ou a esquerda se coloca como alternativa a essa política neoliberal e imperialista, ou é a direita que vai tomar conta. E no Brasil, eu vejo as coisas nesse momento aqui, de maneira muito pessimista, porque eu não estou vendo a esquerda agir para se livrar do problema. Toda notícia que eu recebo é uma notícia negativa. É? Por exemplo, chamaram o ato do dia 23 de março. Sabe onde é que vai ser o ato do dia 23 de março? Em São Paulo? Largo São Francisco. O que você acha disso? Elitista, né? Elitista e pequeno, né? Então, ou Alexandre de Moraes, tá certo? Vai salvar a esquerda de si mesma, ou a esquerda não vai ser salva por ninguém. Será que dá para acreditar que o objetivo do Alexandre de Moraes é salvar a esquerda? É favorecer o povo, os trabalhadores, os direitos democráticos da população? Eu acho que não. A esquerda está onde está e as pessoas de direita estão onde estão por possuírem capacidade de pensar sozinhas. A imprensa acha que o povo brasileiro já perdeu por completo sua capacidade de formar sua própria opinião. Eu ia falar uma coisa e ficar falando. Acho que já tá o suficiente, né? Tá o suficiente. Salve, salve aí pra turma do consórcio. Acho que nem vai dar pra falar do Brasil. Acho que a gente deixa pra amanhã. Tá, amanhã já comentou de uma vez só. É pra terminar, né? Enquanto a esquerda tá aí, gritaria, pra um lado, até pro outro, etc, tudo mais. Bolsonaro. Eu acho até bom. Bolsonaro deu uma banana. Fala assim, olha, caguei pra vocês. Em jantar, Bolsonaro e Lira falam sobre sucessão na Câmara e Lula. A disputa pelo comando da Câmara em 2025 também foi tema do jantar, entre Lira e Bolsonaro. Segundo relatos, Bolsonaro perguntou a Lira quem será o candidato ungido pelo atual presidente da Câmara na disputa do ano que vem. Lira, de acordo com os presentes, afirmou que ainda é cedo para tomar essa decisão e disse só pretende bater o martelo sobre o nome que apoiará na disputa em agosto ou setembro de 2024.
Ainda no jantar, Lira comentou com Bolsonaro sobre a sua relação com o governo Lula. O deputado disse que mantém relação com o Palácio do Planalto em razão do cargo que ocupa, mas ressaltou que seu entorno é de direita. Segundo relatos, Lira afirmou que seus filhos e sua esposa são bolsonaristas. Lira aproveitou um ensejo e fez uma chamada de vídeo para sua esposa falar com Bolsonaro durante o jantar. O Lira de direita não tem nada, né? Mas eu não duvido não que os filhos dele e a mulher sejam. E tá vendo o que tá acontecendo. Botar um calorzinho, né, dentro de casa. Uma pressãozinha pra ver se o Lira toma jeito na vida. Mas é isso aí. O senhor tá falando assim, cara, na boa. Vou cuidar do Brasil, viu? Vou cuidar do Brasil. Vou aqui formar base. Preocupar com as eleições. Tirar o PT das prefeituras, né? Bater de frente aí com o Kassab, com Marcos Pereira. Começar a colocar pessoas com o mínimo de compromisso com a nação, com a pátria. E como a gente vê lá o Habib, né? Hoje em dia tá bem complicado ser patriota. Nossa senhora. Difícil ver uma espécie de abuso, né? Vindo da esquerda. Você vê que na redor do mundo, sabe, a própria questão do SG, tem empresas que começam a proibir pessoas de usarem crucifixo de forma pública, de em determinado mês usar uma coisa, né, uma bandeirinha, isso, aquilo, outro, que muitas vezes as pessoas não se sentem nada confortáveis, que vai contra as suas fé, a fé que ela tem, essa coisa mais básica da vida dela. Mas se não for assim, você perde seu emprego. Isso não é abuso. Não é abuso. Isso é luta pela diversidade. Isso é luta pela inclusão, pela equidade, né? Todas essas palavrinhas bonitas. O papel verde e amarelo é o patriotismo. Ser patriota no Brasil é um grande problema. E não é um problema de hoje, inclusive. E eu já falei para vocês também algumas vezes, volto a falar, o problema de Bolsonaro, se fosse só o petismo, tava fácil. Bolsonaro, enquanto presidente, ele mexeu com alguns vesperos aí que eu acho que ele até hoje não entendeu o tamanho do pepino que ele resolveu enfiar a mão, né? O vespeiro. Veja o primeiro discurso na ONU, defendendo a soberania nacional, defendendo a Amazônia, falando que a Amazônia é do Brasil, fazendo assim algumas alianças que tiveram no passado, mudando o entendimento do Brasil sobre a preservação da vida desde o nascimento, pautas 100% antiglobalistas, tanto que ano passado pelo menos ficou uma parte disso aí ficou claro quando você colocou da Financial Times, mostrando, né, como aí o Biden, secretário de Defesa, chefe da CIA, Victoria Nuland, Laura Richardson, tantas outras pessoas entraram em campo para salvar a democracia brasileira. Esse é ótimo, mas beleza, né? Os bolsonaristas estão negando a realidade. Continuem falando isso. Continuem falando isso. Vamos ver se esses 32%, não sei se chegaram a ver aqui, ó. Tá tendo um dos prints aqui. Deixa eu ver. Eita, acho. É notícia, viu? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá tendo um dos prints. 32% das pessoas se dizem bolsonaristas. Vamos ver se esse 32% vai mudar ou vai continuar crescendo. Quanto mais perseguem, mais as pessoas estão se unindo. De raiva da forma como as pessoas estão lidando com o assunto. Mas vai lá, tenta a sorte aí. Continua, né? Vai, pronto. Beleza, vai, toca o barco aí. Vamos ver. Vamos ver se os 32% vai abandonar o Bolsonaro e falar que o Bolsonaro tá errado. Enfim, vou mandar esses vídeos todos lá no canal. Amanhã a gente volta a falar de Brasil, né? Espero eu. A gente falou um pouquinho no início, falou um pouco do Dilma. Fazer o que a imprensa não faz. Falar do país. Falar do verde e amarelo. Mas é isso. Manda todos lá os vídeos no Telegram. O link tá aqui sempre na descrição. Todas as minhas redes. Se gosta do meu trabalho, quiser um pouquinho mais também, pode ser no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, onde nós registramos, né? O que a imprensa não registra, a história do Brasil e o outro lado. Compartilha esse vídeo. Ó, kimpaim.com.br. Aqui em cima, ó. Kimpaim.com.br. Já tem 13 livros disponíveis. Não é um livro, mais 400 páginas. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!